Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alio Silva e nesse vídeo vamos explorar os novos recursos adicionados aí no Flutter Flow nessa última atualização do mês de outubro. Então, a gente vai conhecer cada uma delas. A primeira e mais comemorada foi a autenticação de API personalizada. Então agora o Flutter Flow ele suporta a autenticação baseada em API, onde vamos poder integrar a nossa aplicação com qualquer backend customizado. Então a gente vai lá no Flutter Flow para ver o que foi adicionado. Então eu clico aqui no meu Flutter Flow, né? E aqui, clicando em configurações, primeiramente vamos encontrar essa opção. Quando eu clicar aqui em Authentication Type, eu vou ter aqui essas opções e agora eu vou encontrar o Custom, que é para fazer a customização. Então eu seleciono ele aqui. Em página inicial, eu posso definir as minhas páginas. Então eu tenho aqui a página de entrada, né? Então eu defino uma página aqui, eu posso escolher a página de login e a página de logado. Igualmente tem aqui nas opções do Firebase e do Supabase. Então eu seleciono também aqui a minha página de logado. Fazendo isso, aqui embaixo eu tenho mais outra opção, que essa opção ela é para associar o tipo de dados do usuário, onde a gente vai poder associar o nosso usuário a um tipo de usuário personalizado criado lá no DataType. Então eu posso vir aqui no DataType, eu tenho um exemplo já criado, né, onde eu adicionei um tipo de dado, né, que é o user, e defini aqui alguns campos. Então eu tenho o ID, o display name e o create time. Então fazendo isso, eu posso vir aqui nas minhas configurações, ativo essa opção e eu adiciono o usuário que eu criei lá no DataType. Então, automaticamente ele vai reconhecer, eu clico aqui e prontinho. Agora a gente precisa estar consumindo uma API. Eu estou consumindo a API aqui do Shannon, eu não vou entrar em detalhes porque eu vou fazer um vídeo explicando como adicionar essa API personalizada. E a gente vai utilizar também o Shannon, né? Então, eu já fiz as configurações. A gente vai lá na árvore de widget. Aqui eu adicionei dois text field e também o botão para fazer o login. E agora a gente vai ver quais ações que precisam ser feitas para a gente poder fazer essa personalização. Então eu clico aqui em Open, eu fiz aqui uma chamada, né? Eu fiz uma chamada API aqui, a gente pode ver, onde eu vou inserir o e-mail e senha. Aqui embaixo eu vou receber, né, o resultado e se for bem sucedido, a gente vai executar algumas ações. Aqui é a principal, eu vou remover para a gente poder fazer passo a passo aqui bem rápido. Vou remover aqui rapidinho, delete. Então eu vou adicionar uma ação. Então vamos pesquisar aqui no backend database e agora a gente vai encontrar essa opção aqui, Custom Authentication. Ele vai disponibilizar três opções, o login, o logout e o update de autenticação do usuário. Então eu vou clicar aqui em login, pronto. Aqui a gente vai fazer algumas configurações. Então a primeira aqui é a autenticação do token, eu clico nela. Temos aqui a autenticação do usuário, né? E vamos clicar na primeira opção. Então eu seleciono ela. Esse token aqui ele é utilizado para comprovar que o solicitante tem permissão para acessar os recursos ou realizar ações em um sistema de serviço online. Então o back-end que você vai estar utilizando, ele passa esse token. No caso aqui o Shannon, ele vai passar esse token para mim. Então eu recebi. Aqui eu tenho o refresh token. Então eu venho aqui no usuário autenticado e clico aqui nessa opção. A outra opção aqui é o tempo de expiração do token. Então eu venho aqui em usuário autenticado, Out Token Expiry Time, confirmo. E o último é o Use ID. Então eu venho aqui em usuário autenticado. Essa última opção aqui, caso ela estiver ativada, você pode configurar para que os dados que vêm da API, eles sejam direcionados para o usuário que você criou lá no DataType. Então ele vai jogar na variável que você adicionou esses dados que vêm da API. Então essas foram as configurações adicionadas aí para fazer essa API customizada. Aqui a outra opção também é o logout, né? Então eu vou vir aqui em Custom Authentication. O logout ele só vai aparecer essa opção aqui para você poder sair da aplicação, né? E a última opção é essa, né? Para atualizar a autenticação do usuário. Ele vai ter também as mesmas configurações que você fez no login. E aí você faz um por um. Então, esses foram os novos recursos adicionados para utilizar essa API personalizada. Eu quero trazer o mais rápido possível no próximo vídeo já fazendo essa personalização, certo? E a gente vai agora conhecer os outros recursos adicionados. Então, pessoal, o próximo recurso foram as melhorias feitas no widget de carrossel, onde também foi adicionado uma série de novas ações para esse widget. A gente vai conhecer aqui no Flutter Flow, então eu vou selecionar. Eu já adicionei aqui meu carrossel, a minha coluna. É muito simples, na minha coluna eu pesquiso carrossel, é essa opção. Aqui embaixo a gente vai encontrar outros itens, né, onde você pode adicionar suas imagens. Eu adicionei 4 imagens aqui. Na verdade já vem padrão essas imagens, então tenho 4 imagens. E aqui na lateral temos as propriedades desse widget. A gente pode habilitar o autoplay, onde ele vai ficar passando essas imagens automaticamente, né? E vai ter outras configurações que vocês podem testar. Também vou fazer um vídeo mais detalhado sobre esse widget aqui. Então, mais aqui resumindo, a gente vai ter a espécie de navegação, se você quer vertical ou horizontal, certo? Temos aqui a definição
do índice inicial e outras opções que eu geralmente deixo padrão. A principal que a gente vai focar aqui é as novas ações adicionadas. Então eu coloquei aqui 4 botões, né? Então a gente pode ver, eu defini os nomes para cada um: anterior, próxima, primeira, última, e pular para o próximo. A gente vai conhecer cada uma dessas ações agora. Então eu vou selecionar meu botão e vamos adicionar a ação. Então eu vou clicar aqui em Add Action, vamos navegar até o widget e interações, e agora vai ter disponível essa opção de controle de carrossel. Então seleciono ela, vemos aqui, para selecionar qual carrossel a gente vai querer, só temos um adicionado, então eu vou selecionar ele, e vamos definir a opção. Então é essa aqui, o Previous, ou seja, é a anterior. Então seleciono ela, vamos selecionar o outro botão, que é o próximo, então seleciono ele aqui, viemos em Action, Add Action, vamos navegar até o widget de interações, controle de carrossel, vamos selecionar o nosso carrossel e vamos definir aqui Next. Vamos selecionar o outro botão, esse aqui ele vai navegar para a última imagem do carrossel. Então vamos selecionar ele, viemos em Actions, Add Action, vamos navegar de novo lá para o widget de interações, controle de carrossel, seleciono o carrossel e agora vamos selecionar Last. Selecionamos outro botão, agora ele vai navegar para a primeira imagem do carrossel. Então seleciono ele aqui, viemos em Actions, Add Action. Então a última ação inserida é pular para o próximo, onde você vai definir um valor e ele vai ficar pulando dependendo do valor que você definir. Então vou selecionar ele aqui, viemos em Action, Add Action, widget de interações, controle de carrossel, vamos selecionar o carrossel e agora vamos para essa opção, pular para. Então Jump to, se eu colocar 1, ele vai ficar pulando de 1 em 1, se eu colocar 2, ele vai pular de 2 em 2. Então aqui temos a navegação padrão do carrossel e agora vamos testar as ações dos botões. Esse aqui, ele vai navegar para a próxima imagem. Esse outro botão, ele vai voltar uma imagem, né? Ou seja, ele volta para a imagem anterior. Esse botão aqui, ele vai navegar para a primeira imagem do carrossel. Quando eu clico, ele me redireciona para a primeira. E esse outro botão, ele vai navegar para a última imagem do carrossel. Quando eu clico, ele me leva para a última imagem. Essa outra opção aqui, como a gente definiu, ele pula para um número, para um valor que eu defini lá. Ou seja, eu defini o valor 2, ele vai me jogar, né, ele vai pular para a segunda imagem. Quando eu clico aqui, ele vai jogar para a segunda imagem desse carrossel. Então essas foram as ações adicionadas nesse novo widget de carrossel. O próximo recurso, e muito aguardado pela comunidade, é o JSON para tipo de dados. Agora a gente pode criar uma estrutura de dados que corresponde exatamente à resposta que recebe de uma API, e então o JSON retornado pela API, ele pode ser automaticamente convertido para esse tipo de dados. Então é um recurso muito importante, e a comunidade vinha solicitando, né? E demorou um pouco para chegar, mas aí agora já está disponível para a gente poder utilizar. A próxima atualização é que agora a UX ela foi aprimorada para fluxo de ação. Então, se eu vim aqui no Flow, agora a gente vai poder visualizar os rótulos, né, de condições para as múltiplas condições. Vamos também poder adicionar, né, ou renomear o nome para essas ações e também podemos agora adicionar documentação sobre as ações condicionais e loops. Então, uma atualização bem simples que vai ajudar bastante quando a gente estiver desenvolvendo as nossas aplicações. Agora a gente vai poder acompanhar algumas outras melhorias que foram adicionadas. Agora a gente vai poder definir a largura do drawer dinamicamente. Podemos também reposicionar o título e os ícones do widget de calendário. Adicionar as configurações avançadas do iOS, onde podemos desativar o suporte ao iPad. Também foi adicionado o Conditional Build para a opção Ramp Widget. Foram adicionadas também ações de definir e limpar para campos de formulário, onde os formulários são utilizados em componentes. Agora também podemos pesquisar na biblioteca de API. Foi adicionada a capacidade de ocultar o contador de comprimento nos text fields. Outra opção também que foi adicionada, agora podemos renomear projetos no painel de projetos. Foi adicionada uma nova ação para colar antes e depois no menu de botão direito. Então essa ação aqui eu achei muito interessante, porque de vez em quando eu precisava utilizar. É muito simples, então eu vim aqui, eu vou selecionar aqui esse botão, eu vou copiar, vou apertar aqui para copiar, e agora quando eu clicar com o botão direito, eu vou ter essas duas opções. Então eu posso colar em cima, né, da opção que eu selecionei ou abaixo da opção que eu selecionei. Então, outro update muito simples, né, porém que ajuda bastante quando a gente estiver desenvolvendo as nossas aplicações aqui no Cloudflow. Então, vamos voltar aqui. Vou adicionar também a capacidade de comprar domínios personalizados para quem está utilizando o plano do preço anual. Então, foi
muitas melhorias foram feitas nessa última atualização. E aqui para finalizar, ele foi criado novas diretrizes do envio de marketplace. Então eu vou clicar aqui para a gente poder observar. E também foi criadas as novas diretrizes do envio do marketplace, né? Então eu vou clicar aqui nessa opção. E eles disponibilizaram agora uma página para a gente poder, né, seguir as regras, né? Falou definir as novas regras para o envio dos seus componentes, né, dos seus widgets para o marketplace, para fazer a venda ou distribuição gratuita. Então agora tem novas regras aí, caso você queira acompanhar, ele está nessa página. Voltamos aqui. Foi feita também a melhoria na árvore de widget, a gente consegue agora navegar na nossa árvore através das setas do teclado, né, de mover. Então eu vou vir aqui no meu Flutterflow, vou clicar aqui, e agora a gente vai poder fazer a navegação. Então eu vou clicar aqui, vou selecionar minha árvore de widget, os botões de seta para cima e para baixo, a gente vai conseguir navegar entre pais e filhos, a gente pode ver aqui, fazendo essa navegação. As setas direita e esquerda, a gente vai navegar entre os irmãos, ou seja, aqui na coluna ele tem os seus filhos, e se eu clicar nela, eu vou conseguir navegar entre esses filhos da coluna. Então, se eu vim aqui nas setas da direita e esquerda, né, para frente e para trás, eu vou navegar entre eles. E a última melhoria foi a inserção do botão de edição rápida para a página e componentes. Então, se eu vim aqui no Flutterflow, a gente vai encontrar esse botão aqui, onde podemos inserir novas páginas através dele. Também podemos inserir componentes e agora a gente pode exibir nossa e agora podemos exibir nossos widgets flutuantes. Então, quando eu clico nessa opção, ele vai aparecer aqui os nossos widgets. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu explorar aí essas novas atualizações e melhorias, né, nessa nova versão aí do Flutterflow. Eles avisam aqui que no dia 29 de outubro, né, nesse mês, vai ter o aniversário de 3 anos do Flutterflow, onde eles vão adicionar também novos recursos. E a gente vai estar trazendo aqui em primeira mão para vocês. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.